Olá, boa noite. Começamos agora mais um Boletim Coronavírus produzido pela equipe de jornalismo da Band Minas. Nosso estado encerra esta semana com a notícia do estudo feito pelo governo de Minas, que vai dar instrumentos às prefeituras para que relaxem as regras do distanciamento social por causa da pandemia do coronavírus. Mas cidades como Betim, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Lagoa Santa, que ficam na região metropolitana da capital, já abriram o comércio. E em outras regiões, como Uberaba, Uberlândia, Lavras e Ipatinga, por exemplo, também já estão permitindo a volta das atividades comerciais não essenciais. Cada prefeitura tem liberdade para estabelecer as suas regras, mas o uso de máscaras e um rigor maior com a higiene e o distanciamento entre funcionários e clientes dentro dos estabelecimentos viraram exigências comuns. Mas temos que continuar lembrando aqui que a Covid-19 não parou de avançar em nosso país. E Minas tem variado entre o 9º e o 10º lugares entre número de mortos e de casos confirmados da Covid-19. Vamos chamar a nossa repórter Luciana Viana, que vai trazer os dados da pandemia neste sábado em Minas Gerais e também no Brasil. Sobe para 58 o número de mortes confirmadas pela Covid-19 em Minas Gerais. São 4 mortes a mais que o balanço anterior divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Outras 105 mortes estão em investigação. Em todo o estado, são mais de 1.400 casos confirmados de coronavírus, 1.481. E mais de 76 mil estão em investigação. Aqui em Belo Horizonte, 11 pessoas perderam a vida em decorrência do coronavírus. 517 casos confirmados da doença. Em todo o país, são 3.670 mortes e 53 mil casos confirmados. O Ministério da Saúde, há menos de 15 dias, começou a divulgar o número de pessoas que se curaram da doença. Em todo o país, 28 mil pacientes se recuperaram da Covid-19. Em Minas Gerais, as regras de isolamento social vigoraram nas cidades de maior porte por cerca de um mês, até que as prefeituras começaram a flexibilizar a abertura dos negócios. A maioria das empresas ficou pelo menos 4 semanas sem conseguir abrir as portas, sem qualquer faturamento. Muitas demissões já estão acontecendo em todos os setores do mercado, mesmo com o programa de ajuda do governo federal, que assume o pagamento de parte dos salários nas empresas que se comprometem a não demitir. Mas, por enquanto, gente, não há dados oficiais sobre esse impacto. O Ministério do Trabalho nos informou que ainda não soltou os dados sobre demissões e contratações. Sim, porque mesmo em meio à pandemia da Covid-19, tem alguns setores contratando, especialmente entre as empresas consideradas essenciais. E o Ministério não tem um balanço porque muitas empresas ainda não forneceram esses dados. Aqui em Minas, um dos segmentos que mais emprega, o de bares e restaurantes, tem previsão de 50 mil demissões. Neste programa especial de sábado, pedimos então as orientações do Master Coach André Bax, que é um especialista no desenvolvimento de profissionais, que ajude os trabalhadores que estão desempregados neste momento da pandemia a ter alguma atitude positiva que possa ajudá-los a voltar ao mercado de trabalho quando as empresas começarem a recontratar. Durante este momento de isolamento social, o trabalhador desempregado ele pode se qualificar através de diversos cursos gratuitos que ele encontra na internet. Do Senai à Universidade de Harvard, são várias as instituições que já ofereciam cursos gratuitos que ainda aumentaram mais a sua oferta neste momento. No Senai, por exemplo, o trabalhador vai poder optar por um dos 12 cursos e ainda vai ter a certificação. Já na Universidade de Harvard foram liberados mais de 100 cursos online. E apesar da maioria dos cursos estar no idioma inglês, mesmo assim ainda é uma bela opção. Outra forma de se qualificar é seguir pessoas que são referências na sua área de atuação. Muitos especialistas têm presença forte nas redes sociais, onde oferecem conteúdos de grande relevância e totalmente gratuito. Vale a pena pesquisar e com certeza o trabalhador vai encontrar algo para a sua área ou até mesmo descobrir uma nova profissão. É a hora de afiar o machado.
E quem está empregado, será que também precisa rever alguma postura ou atitude para se manter contratado neste momento em que tantos trabalhadores estão batendo a porta das empresas em busca de uma vaga? André Bax dá mais essa orientação. Estamos passando por um período muito sacrificante para a maioria das empresas. E o trabalhador que continua com seu posto de trabalho precisa valorizar ainda mais essa oportunidade. Um grande diferencial neste momento de crise é ter inteligência emocional, saber se manter calmo e ser um elemento gerador de soluções. Em situações de dificuldade, as empresas valorizam aquele trabalhador que se empenha e supera as expectativas fazendo mais do que é solicitado. Há dois tipos de funcionários que uma empresa deve evitar: aquele que não faz o que é solicitado e aquele que só faz o que é solicitado. Este é o momento do trabalhador mostrar para os seus superiores que ele é capaz de fazer mais e que realmente está preocupado e disposto a dar o seu melhor pela empresa. Espero que essas orientações do André Bax tenham sido úteis para você que vive esse terrível desafio de estar desempregado num momento tão ruim da nossa economia. Desejo que esse drama seja breve, viu? Bom, gente, a pandemia chegou ao Brasil exatamente quando o nosso país estava saindo da mais grave crise econômica da sua história. Especialistas já prevêem queda de 5 a 10% aí para o PIB deste ano, que é a soma de todas as riquezas produzidas no nosso país. Nos últimos 10 anos, a pior queda foi registrada em 2015, com PIB negativo de 3,55%. Nós pedimos à presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui em Minas, Eliane Ramos, para avaliar quando se dará esse momento da retomada da contratação nas empresas. Infelizmente, as empresas devem demorar mais para contratar. Eu acredito que essa retomada vai ser feita de forma gradual e de forma mais lenta, de acordo com o momento de cada empresa. Vamos lá. As empresas que são mais robustas, as empresas que prepararam o seu caixa, que prepararam a sua gestão do caixa com a gestão das emoções das pessoas, estas voltarão nessa retomada muito mais forte. Ou seja, elas estão aprendendo com essa crise. Mas as empresas que estão passando por mais dificuldades, que não se prepararam para este momento, essa retomada vai ser muito mais custosa e muito mais dolorida, tanto para a gestão do caixa como para a gestão das pessoas. E aproveitando todo o conhecimento da Eliane Ramos sobre as estratégias mais atuais das empresas, pedimos que ela nos conte quais serão as características que as empresas sinalizam que vão buscar nos profissionais quando abrirem novos processos de seleção. Eu acredito muito que as maiores habilidades que as empresas irão procurar nos candidatos são dois tipos de inteligência: a inteligência social e a inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva nada mais é que a aprendizagem de novos conhecimentos, principalmente em momentos de crise e momentos de pressão, que é a capacidade de aprender e reaprender. Já a inteligência social é a capacidade, primeiro, desse autoconhecimento. Você conhecer seus pontos fortes, saber como que você pode lidar com as diversidades, saber como enfrentar esses momentos difíceis. E você passar de uma forma, trabalhando sua gestão das emoções de uma forma mais tranquila. Mas você precisa se relacionar com o outro. A base da inteligência social é a empatia. Entender a si mesmo, entender esse perfil do outro e dentro disso valorizar as diferenças, saber lidar com o relacionamento do outro, saber lidar com a capacidade que o outro tem de entregar. Trabalhar esse conceito da inteligência social será extremamente importante para o profissional do futuro pós-coronavírus. E tem um outro lado muito importante na vida de todos nós, que é a questão financeira. Então, pedimos ao especialista Leonardo Teixeira, que entende de finanças, que desse algumas orientações aos trabalhadores neste momento em que a renda caiu tanto para tantos milhões de brasileiros. Bem, em relação ao trabalhador que perdeu o seu emprego, o autônomo que está sem a sua atividade, neste momento de crise é muito importante repensar suas atividades. Repensar o que pode ser feito, buscar novas oportunidades. As crises geram sempre oportunidades. Então, tem muita gente hoje trabalhando com delivery, com entregas. As pessoas realmente têm que ver o que elas
momento de crise. Obviamente, quem também perde o emprego e tem muitas dívidas, certamente tem que renegociá-las todas. Tem que chegar para o seu banco, tem que chegar para quem você deve e renegociar dentro da sua capacidade que você tem de pagar aquela dívida. Caso contrário, você nunca vai cumprir aquele acordo. Isso é muito relevante nesse momento de crise. O Leonardo Teixeira também falou sobre um aprendizado importante que o brasileiro está tendo neste momento de perda de renda e de desemprego, a importância de poupar. Em relação à lição que a gente tira no momento de crise, eu acho que é muito relevante aprendermos que a vida ela tem seus altos e baixos. Então a gente tem que estar preparado para o momento de crise, de perda de emprego, e para isso, aquela tão importante poupança que a gente tem que fazer nos momentos que está sobrando dinheiro, que a gente ganha mais, é muito relevante poupar esse dinheiro, guardar exatamente para um momento de crise como agora. Se você tem um dinheiro poupado, você tem uma reserva, que ela vai fazer toda a diferença. Essa é uma lição que a gente tem que tirar. Muitas vezes, quando a gente está muito bem na carreira, no emprego, a gente acaba gastando tudo que a gente tem e não tendo essa reserva, nos momentos de crise, ela vai fazer muita falta. Então, acho que essa é a grande lição e temos que nos reinventar, buscar novas formas de ganhar dinheiro e de trabalhar. E para a gente encerrar esse primeiro momento aqui do nosso programa de informações sobre o momento difícil da economia brasileira e as dificuldades envolvendo os cortes de custos e demissões nas empresas, nós pedimos que a Juseng, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, fizesse um levantamento para nós sobre a abertura e o fechamento de negócios desde que a pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil. Confira comigo aqui no telão essas informações. Segundo a Juseng, então, fazendo um comparativo entre março deste ano e março do ano passado, nós tivemos aí um aumento de 24,85% na abertura das empresas, ou seja, um aumento aí de quase 25%, que é significativo no número de empresas abertas em março deste ano em comparação com o ano passado. Isso indica claramente que a nossa economia estava em processo de retomada do crescimento. A gente vai conferir agora os registros de fechamento de empresas nesse mesmo período. Segundo a Juseng, então, houve já uma queda perceptível de 18% no fechamento do número de empresas, que em março deste ano totalizou 3.372 empresas. E o presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Bruno Falsi, nota o mesmo movimento de fechamento de empresas neste mês de abril. Durante o ano de 2020, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais veio constatando um número crescente de aberturas de empresas no Estado. Porém, na última semana do mês de março e durante o mês de abril, foi constatado uma diminuição no movimento de abertura de empresas. Estamos sofrendo com a pandemia e, com certeza, o setor empresarial também vai ser afetado. Agora, já tem alguns estados e algumas prefeituras flexibilizando. E, com isso, torcemos para que tenham o menor impacto possível na área empresarial e na área de negócios em Minas Gerais. A situação das empresas é delicada. Mesmo a mais organizada está sentindo duramente os impactos da crise, porque o faturamento caiu muito por causa do isolamento social. E mesmo alguns negócios do setor essencial que estão abertos normalmente, como padarias, viram o movimento cair porque o cliente está indo menos às compras. Então, para ajudar as empresas mineiras a ter instrumentos para repensar o modo de trabalhar neste momento da pandemia, convidamos um especialista do Aquila, que é uma empresa que gera e aplica conhecimento em gestão no Brasil e também no exterior, com o objetivo de transformar as organizações. E a gente vai falar aqui sobre os 8 passos da excelência para enfrentar a crise da Covid-19. Está conosco aqui no estúdio o consultor Felipe Pires. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigada pela presença. Muito obrigado, Inácio. Obrigado pela oportunidade. Felipe, eu vou apresentar aqui para os nossos telespectadores o seguinte. Esses 8 passos sobre os quais a gente vai falar são oriundos deste livro que foi lançado há pouco tempo, logo antes da pandemia, pelo Aquila, e que tem aí a participação do Felipe, que é um dos autores, mas também do Raimundo Godoy e da Natália Godoy. E o que essa equipe de autores fez foi
pegar todo esse conhecimento que foi pensado para as empresas em momento normal de competitividade e fazer a aplicação para esse momento de crise que nós estamos vivendo. Então a gente vai começar com o primeiro passo aqui, Felipe, para nós orientarmos então os empreendedores que estão nos acompanhando. Vocês fazem o elencamento desses 8 passos, de modo que a gente possa então estabelecer que a primeira orientação de vocês é sobre a ambição. E isso, claro, tem a ver com o empresário, com o empreendedor, né? Qual que é a sugestão de vocês para os empresários nesse momento? Nesse momento, Inácia, a gente fazendo uma adaptação, uma leitura para o momento de crise, a ambição no momento de crise ela pode ser enxergada de 3 formas. Empresas que estão sofrendo um alto impacto com a crise, empresas que tiveram um impacto moderado ou empresas que estão até beneficiadas pela crise. Aquelas que tiveram um alto impacto, a ambição é sobrevivência, é pensar no curtíssimo prazo como sobreviver nesse cenário de crise. Aquelas que estiveram afetadas de forma moderada, é pensar na atenção dos clientes e cuidar do caixa. E aquelas que estão beneficiadas precisam fazer ajustes de suas capacidades operacionais, abastecimento, atendimento de cliente e aproveitar o momento para fortalecer o caixa. Estar preparado para os momentos seguintes que estão por vir. E isso, claro, é uma atitude que parte do empreendedor em primeiro momento, né? Sem dúvida. Tem que ter um visionário, tem que ter alguém que lidere esse processo, né? A ambição normalmente nasce do número 1 da empresa, né? Junto com o seu time, mas é algo que é institucional. É aquele que ousa mesmo sem parecer enxergar, às vezes, 1 metro adiante do nariz dele, né? Exatamente. Nós somos mineiros, né? Nós temos esse costume de olhar atrás das montanhas. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos, né? Enxergar quando isso vai passar, tentar buscar alternativas para o momento. Ousadia. A gente vai agora para o passo número 2, que é o passo que fala da governança. E aí vocês fazem uma sugestão que é interessante para o nosso telespectador, que também é empreendedor, acompanhar, que na questão da governança é preciso ter uma organização interna, né? Vocês sugerem aí a criação de um comitê com pessoas de várias partes, de várias áreas da empresa. Qual que é a função desse comitê? O que ele vai pensar ou que decisão ele pode tomar? O comitê de crise, Inácia, ele busca reunir conhecimentos diferentes, por isso que ele é multifuncional, então pessoas de diferentes áreas, com diferentes visões, para que eles possam, juntos, buscar soluções rápidas e imediatas, né? O que o momento exige menos hierarquia e mais rapidez, mais agilidade nas decisões. O comitê de crise ele é instalado para isso. Costuma reunir diariamente, são decisões que são tomadas e medidas e monitoradas a cada dia. Quer dizer, é também o empreendedor abrir um pouquinho do espaço de tomador de decisão para que a equipe colabore nesse momento. Sem dúvida. Todo mundo tem oportunidade de contribuir, né? Visões diferentes, ideias novas, é o momento de abrir um pouquinho isso e usar a força do time, né? Com certeza, usar os talentos que estão lá. A gente vai agora para o passo número 3 desses 8, que é o passo que fala da evidência, né? E você sugere aqui uma coleta de dados, de informações que possa subsidiar a tomada de decisões. É aquela história, quem não mede não gerencia, né? E muitos negócios a gente sabe que passam por esse problema. Exatamente, Inácia. É muito importante estar baseado em números, né? Nesse momento os números são um pouco incertos, tem um pouco mais de dificuldade. O passado muitas vezes não é a melhor referência, mas é preciso. Hoje a gente tem vários estudos, né? Que é possível você buscar várias fontes diferentes para tomar decisões mais assertivas e sempre mirando mais o curto prazo. Não adianta ficar pensando agora 3, 4, 5 anos para frente, é pensar no mês, pensar nos próximos 90 dias, 100 dias. Então a gente encurta o horizonte, busca todos os dados, analisa o ambiente, estuda alternativas trabalhistas, tributárias, financeiras, comportamento de cliente, saúde dos colaboradores. Então tudo são informações que vão nortear a tomada de decisão que vem no passo seguinte. Agora mais um detalhe para clarear aqui o passo número 3. Esses indicadores podem ser internos da própria empresa, mas sobretudo do mercado, né? Também, fundamentais, né? Ninguém nesse momento consegue viver sem olhar para fora, né? Todas as empresas, não tem empresa que hoje não tenha algum reflexo da crise, seja ele positivo ou negativo. Então tem que estar o tempo todo buscando dados externos, sim. Tá certo. A gente vai agora para o passo número 4, que vai falar da produtividade nas empresas, que é um assunto importantíssimo para estruturar resultados. E a proposta de vocês é pensar na velocidade. O mercado está mudado, o consumidor está comprando de uma forma diferente, não dá tempo de ficar elaborando demais, por exemplo, um serviço novo, um produto novo. Tem que ser mais rápido. Exatamente. Quando a gente fala de produtividade, é o foco. O que vai ser entregue? Então, se eu tenho uma mudança significativa no comportamento de consumidor dos meus clientes, não tem como eu pensar num novo produto, numa nova solução para 3, para 6 meses. Tem que ser rápido, né? Então, a gente usa os métodos ágeis. Por exemplo, o Design Sprint é uma solução que em uma semana você já consegue ter ali um produto minimamente viável, que é o chamado MVP.
E o plano de 100 dias, que também é uma resposta né, dentro do passo da produtividade. É pensar nos próximos 100 dias, enxerguei nas minhas evidências os riscos e tratar esses riscos de forma ágil, de forma rápida. Conta para o nosso telespectador aquele exemplo que a gente estava conversando aqui um pouco antes do programa começar, de uma empresa que trabalha com artigos para o varejo, né, e que modificou a forma de trabalhar. Exato. É uma empresa, um cliente nosso que trabalha com materiais de merchandising, né, para o ponto de venda, Wobbler, Testa, Testeira, aqueles para expor produtos, né? Exatamente, né? Aqueles onde os produtos ficam expostos, consulta de preço, esse tipo de material. E, ultimamente, os empresários eles querem gastar menos. Então, como se reinventar nesse cenário? Eles estão trabalhando com materiais de proteção, né? Seja no check-out dos caixas, seja máscara, proteção facial para os colaboradores, né? E, então, reinventaram o negócio de forma muito rápida. Coisa de 2, 3 dias, eles perceberam essa oportunidade, direcionaram e estão se dando bem, estão conseguindo... E com certeza usando os próprios materiais que já estavam lá, só mudaram a forma de trabalhar para entregar um produto novo. Exatamente. Excelente, agilidade. Vamos então para o nosso próximo passo, que fala exatamente da qualidade técnica e aí envolve, sobretudo, a equipe, as pessoas que estão ali participando daquela empresa, né? E você chama a atenção que é preciso ter um cuidado, porque o momento é de muito estresse, né, Felipe? Exatamente. As pessoas estão sensíveis, né, Inácia? Os nervos à flor da pele. Então, decisões que naturalmente seriam tomadas, ações que as pessoas levariam com naturalidade, hoje elas são um pouco mais truncadas, vamos dizer assim. Então, o líder tem que estar atento com isso, aproximar das pessoas, ajudar, aconselhar, né? Porque é quase que inevitável que a gente tenha algum tipo de efeito, né? Acho que todos estão aí muito pressionados, né, nesse momento de crise. E mesmo pensando naquelas equipes que estão longe dos seus líderes, que estão, por exemplo, trabalhando em home office, ele precisa manter contato com essas pessoas. Ainda mais, né? As pessoas estão em ambientes diferentes, trabalhando de casa, com outros desafios, conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Então, o líder também tem que sentar na cadeira do colaborador e o colaborador na cadeira do líder, entender esse momento, né, aproximar, fazer com que essa questão pessoal, né, não seja um obstáculo, as pessoas juntas possam buscar soluções e não que crie ali bloqueios, crie dificuldades por uma comunicação que às vezes não flui corretamente. Aumentar o problema sem necessidade. Exato. A gente vai agora para o passo número 6, que fala da disciplina, que é um conceito que toda empresa vencedora, que gera bons resultados, tem que ter para conseguir chegar aí nas suas metas, né? E vocês fazem a sugestão aí da sala de guerra. Como é que funcionaria uma sala de guerra? Sala de guerra diariamente monitorando os principais indicadores da empresa. A gente fala muito de rituais de gestão, independente do cenário, na crise, no momento de bonança, né? São os momentos únicos de avaliação daquele período que passou e planejamento do período seguinte. A sala de guerra, ela reduz isso para um horizonte muito curto. Então, diariamente eu tenho que monitorar meu caixa, inadimplência, indicadores relativos a clientes, que é venda, satisfação, atendimento, né, para que as decisões sejam rápidas, né, e também considere todos os fatos novos, né, home office, por exemplo. Como é que está a produtividade do meu time trabalhando de longe? Eu tenho que ter acompanhamento sistemático e diário disso. Agora, Felipe, a gente sabe que nesse momento de crise, em que as pessoas estão mais estressadas, mais tensas, que os resultados estão demorando mais para aparecer, é muito fácil deixar de lado os controles, né? Vai fazendo de forma improvisada e não confere aquilo que está sendo feito. E isso vai atrapalhar o que a gente vai falar em seguida, né? Que é o resultado aí da empresa. É um risco muito grande abandonar esses controles nesse momento, né, Inácia? Com um cockpit interessante, com indicadores que a gente mede e acompanha. É difícil, você imagina se abandonar isso, né? Então, às vezes, alguns projetos mais longos, alguns indicadores que não são tão fundamentais para o curto prazo, não são indicadores de sobrevivência, pode dar uma largada ali no horizonte de prazo, mas aqueles que dizem respeito à sobrevivência, aos resultados, né, que garantem a sustentação da empresa, esses não podem ser abandonados. Ajusta, diminui a quantidade de pessoas, mantém a distância, mas faz o ritual de gestão. Funciona, tem que funcionar. Exatamente. A gente vai agora para o passo número 7, que é o passo que fala do retorno. Porque, independentemente das decisões que vão ser tomadas, cada empresa vai tomar as suas, vai ter ideias boas ou melhores ou piores, precisa ter retorno, né? Precisa saber se está funcionando, porque não pode deixar para lá, não saber se tem lucro, se aquela operação está deficitária. Não pode simplesmente empurrar, né? Não. E não dá para esperar fechar o demonstrativo de resultado do exercício do próximo mês, né, no final do mês. Eu tenho que medir isso diariamente. Então, todas as ações que eu planejei lá no passo 4, no meu plano de 100 dias, eu tenho que ter métrica, eu tenho que conseguir monitorá-las num horizonte curto, para
em caso de não ter dado certo, já ajustar a rota rapidamente. O retorno é fundamental nesse momento. As empresas estão sensíveis, né? O caixa precisa ser preservado. Precisa, e a gente vai falar agora de um outro aspecto para fechar então os 8 passos, que é a transparência, o 8º passo. E essa situação que a gente coloca agora, Felipe, é para que a empresa se comunique melhor, né? Um pouco de tudo que a gente já falou aqui, mas para que ela não deixe passar a oportunidade de explicar o que de fato está acontecendo internamente. Sem dúvida. Comunicação nesse momento é fundamental, Inácia. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida, as pessoas estão vivendo um momento que até então não tinham vivido nas nossas vidas, né? Então, comunicar, ter transparência, dar aquelas notícias que são difíceis, mas com clareza, com profissionalismo, trazer as pessoas para perto, isso é fundamental. Até porque, né, se a empresa tiver que abrir mão de uma parte da equipe, outros vão continuar, e essa transparência, essa comunicação precisa estar, de fato, ali acontecendo. Para as pessoas que estão de home office, para aquelas que tiveram seu contrato de trabalho suspenso, aquilo que é decisão, aquilo que é informação relevante, compartilha com todo mundo. Aquilo que é operacional, também comunica, aproxima. Agora, Felipe, nessa questão da transparência, você sugere o quê no que diz respeito à conversa com o cliente e com o mercado? É preciso também ter essa mesma honestidade? Sem dúvida, é um momento de trabalhar com as parcerias, estar mais próximo dos clientes, né? Ninguém quer perder cliente nesse momento, Inácio. Aqueles que estão comigo, cuidar deles, tratar, né, melhor ainda, surpreendê-los. A gente fala de experiência, né, do consumidor, de satisfação. Então, buscar alternativas para melhorar essa relação, e a comunicação é fundamental nisso. Transparência, parceria, né, passar por esse momento juntos. Agora, Felipe, você e toda a equipe de consultores do Aquila continua trabalhando, né? Fazendo, às vezes, algumas coisas em loco para as empresas que estão em funcionamento, mas a maior parte do tempo por videoconferência, por telefone. Isso. Qual que é a percepção que você tem do que os empreendedores mineiros, especialmente os mineiros, estão sentindo nesse momento? Está todo mundo apavorado, com certeza, extremamente preocupado com o futuro, como é que vai ficar daqui para frente, mas eles têm uma esperança de que vai passar e que vai ser possível recuperar o negócio? Sim, sem dúvida, Inácia. Acho que o momento é um momento difícil, né? Mas como toda crise, ela passa. A gente já tem que começar a pensar, a gente tem falado muito do novo normal, né? Cuidar da sobrevivência hoje, cuidar do caixa, cuidar dos clientes e já pensar no que essa crise vai deixar para nós, porque vai ter muita mudança, né? Nós vamos ter transformações de hábitos de consumo, de relações entre empresas, em colaboradores. Então já é preciso começar a enxergar essa luz no fim do túnel. A gente já tem, né, um distanciamento aí que está sendo um pouco relaxado, então algumas empresas já voltando às suas atividades. Eu acredito que sim, tem muita gente com esperança, né, e a gente que vive um pouco desses vários segmentos, né, a gente já está enxergando isso também, um retorno aí daqueles que não são essenciais também se organizando para voltar e se reinventar muitas vezes. Né? Agora, rapidinho, falando um pouco de você profissionalmente, de como você está lidando com a pandemia e com as regras que ela impôs naturalmente para todos nós trabalharmos. Você chegou aqui com aquele paramento, né, aquela máscara meio protetor de acrílico, facial, né, aquele protetor que dá uma garantia, uma alternativa para quem não quer usar a máscara ou não pode usar a máscara. Mudou muito a sua vida? Como é que você está lidando com isso? Mudou bastante, Inácia. Já são praticamente 40 dias, né? A gente considera como um marco ali meados do dia 13, em que começou a ter, né, decisões dos nossos clientes de mudança. Então a gente acaba trabalhando mais, né? Tá de casa, tá do home office, mas as decisões precisam ser rápidas, o cliente não pode esperar, informações novas o tempo todo. Então a gente está se reinventando também, adaptando. Nós temos uma escola de gestão, então migração de treinamento presencial para treinamento online, EAD. Então todos aí muito, né, trabalhando bastante, seja no cliente, seja em casa. Para a gente encerrar, qual que é o site do Aquila para quem quiser ter acesso aos 8 passos? É aquila.com.br. Tá certo, então. Recado dado. Muito obrigada pela presença, viu, Felipe? Muito obrigado, Inácia. Boa sorte para você e para a equipe. Para nós. Bom, gente, chegamos ao final, então, de mais um Boletim Coronavírus, no qual deixamos você atualizado sobre o avanço da pandemia em Minas e no Brasil, mas, sobretudo, falamos dos desafios que precisarão ser vencidos pelas empresas e pelos trabalhadores após a retomada nos negócios com o fim das regras de distanciamento social, o que já está, inclusive, ocorrendo em centenas de cidades mineiras. Lembrando que a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não tem data para liberar a reabertura das empresas não essenciais. Espero sinceramente que este programa tenha sido útil para você. Até a próxima.
para Felipe.